Você já se perguntou como a Bíblia realmente aborda questões como tatuagens? Talvez você já tenha ouvido opiniões divergentes, algumas muito fortes contra e outras completamente a favor. Mas qual é a visão de Deus sobre isso? Hoje vamos explorar esse tema que vai muito além da tinta na pele. Este é um convite para mergulhar profundamente nas Escrituras, entender o contexto histórico, cultural e espiritual, e refletir sobre o que tudo isso significa para nossas vidas hoje. Prepare-se, porque esta jornada vai desafiar seus pensamentos e tocar o seu coração. Vamos direto ao ponto. A única menção direta às tatuagens na Bíblia está em Levítico 9:28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Mas antes de tirarmos conclusões rápidas, precisamos nos perguntar o que estava acontecendo na época, qual era o contexto dessa instrução e, o mais importante, como devemos aplicar isso hoje. Imagine-se vivendo no Antigo Testamento, em meio a uma cultura onde práticas como tatuagens e cortes no corpo estavam intimamente ligadas à idolatria e a rituais pagãos. As tatuagens naquela época não eram apenas um ornamento estético. Elas eram frequentemente associadas à veneração de deuses estrangeiros, à magia e às cerimônias de luto que afastavam as pessoas do Deus de Israel. Então, quando Deus proíbe essas práticas, Ele está chamando o seu povo a uma vida de santidade e separação. Nesse mesmo capítulo de Levítico, encontramos outras instruções que podem parecer curiosas nos dias de hoje. Por exemplo, Levítico 19:27 proíbe aparar as laterais da barba. E Levítico 19:19 fala contra o uso de roupas feitas de tecidos mistos. Além disso, em Levítico 11:7, encontramos a proibição de comer carne de porco. E em Êxodo 23:19, lemos sobre não cozinhar um cabrito no leite da própria mãe. Mas por que essas regras existiam? Elas tinham um propósito específico: ajudar o povo de Israel a se distinguir das nações ao seu redor, criando uma identidade única baseada em sua relação com Deus. Essas leis tinham tanto um significado espiritual quanto prático, protegendo os israelitas de influências externas que poderiam desviá-los do caminho de Deus. Mas isso nos leva a uma pergunta importante: como devemos encarar essas leis hoje? Devemos segui-las literalmente? Ou algumas delas foram superadas com o advento de Cristo e do Novo Testamento? No Novo Testamento, vemos Jesus reinterpretar muitas dessas leis. Em Marcos 7:19, ele declara puros todos os alimentos, mostrando que as regras dietéticas do Antigo Testamento não eram mais necessárias. Porém, quando se trata de questões morais, como o adultério e a luxúria, Jesus não só reafirma esses princípios, mas os eleva, ensinando que até mesmo os pensamentos podem ser pecaminosos. Mateus 5:27-28. Isso mostra que há uma diferença entre as leis cerimoniais, que eram específicas para o contexto cultural do Antigo Testamento, e os princípios morais, que são universais e atemporais. E onde as tatuagens se encaixam nisso tudo? Será que elas são uma questão cultural, moral ou espiritual? Para responder a essa pergunta, precisamos recorrer a um conceito chamado hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos, explica que a Bíblia foi escrita para nós, mas não diretamente a nós. Isso significa que, para entender corretamente as Escrituras, precisamos considerar o contexto original em que foram escritas e, então, aplicar seus princípios às nossas vidas. Nesse sentido, a proibição de tatuagens em Levítico 19:28 deve ser interpretada à luz do contexto histórico. Naquele tempo, tatuagens eram uma prática profundamente associada à idolatria. Hoje, no entanto, a maioria das pessoas que faz tatuagens não tem essas intenções. Em vez disso, muitos as veem como uma forma de arte, expressão pessoal ou até mesmo devoção a Deus. As tatuagens no contexto moderno. Hoje vemos cristãos tatuando versículos bíblicos, cruzes e outros símbolos de sua fé. Para essas pessoas, a tatuagem não é um afastamento de Deus, mas uma maneira de expressar sua espiritualidade. Mas isso nos leva a outra questão: o que realmente motiva nosso
Desejo de fazer uma tatuagem? 1 Coríntios 6, 19, 20 nos lembra que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Isso significa que todas as nossas decisões, incluindo a de fazer uma tatuagem, devem ser feitas com discernimento, oração e um coração voltado para glorificar a Deus. A questão não é apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Antes de fazer uma tatuagem, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para honrar a Deus? Ou estou sendo motivado por pressões externas, vaidade ou um desejo de me conformar ao mundo? É importante lembrar que Deus não olha apenas para nossas ações externas, mas para a intenção do nosso coração. No final das contas, a decisão de fazer uma tatuagem é uma questão de consciência e fé pessoal. Cada um de nós é chamado a buscar sabedoria na palavra de Deus, orar por discernimento e agir de acordo com nossas convicções espirituais. Lembre-se, o mais importante não é o que está na nossa pele, mas o que está no nosso coração. Como seguidores de Cristo, nosso maior chamado é refletir a luz de Deus em tudo o que fazemos. Isso inclui nossas palavras, nossas ações e até mesmo as escolhas que fazemos em relação ao nosso corpo. Que possamos sempre buscar glorificar a Deus em todas as coisas, lembrando que somos embaixadores do seu reino aqui na Terra. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. Até a próxima!